Eu quero deixar uma palavra nessa noite e para isso eu contarei com o auxílio da Kathleen Sofia e também do Pietro Natan. Gênesis capítulo 41, versículos 1 ao 13. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir, e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho de manhã. Ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e dos companheiros, disse ao rei. Cometi um dia ao Senhor, ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a este moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai me dar uma resposta para o bem do Senhor. Ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam
continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas, secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e bonitas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderão achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Esse texto, ele, por si só, ele já é uma bênção, não é? Eu estava ouvindo hoje a irmã Francisca, que estava fazendo ali a capela antes do culto, né? A gente deixa aqui umas músicas tocando, e ela cantou uma música do José Governador. Aqui, se nós observássemos, tanto na nossa vida quanto no estado, não é? Nos municípios, esse conselho, quando a gente tem fartura, nós não teríamos fome no mundo, irmã Francisca. Não teria. A gente não passaria por dificuldade, não é? Se 20% do que a gente ganha, a gente guardasse todo mês como uma poupança preventiva para um momento de dificuldade. Então, baseado nesse texto, eu trago a seguinte reflexão, pensando ainda nessa tragédia que vive hoje o estado do Rio Grande do Sul. A dor pode ser imensa, mas a solidariedade não tem fronteiras. A dor pode ser imensa, mas a solidariedade não tem fronteiras. E aí nós vamos ver o que esse texto ele nos ensina nas dificuldades, nas calamidades. As pessoas vêm tornando o mundo um lugar mais violento do que no começo deste século, infelizmente, contribuindo para
as mudanças climáticas e as grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos. Junto à guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, que desde 7 de outubro de 2023 acumula milhares de pessoas mortas e completa destruição de cidades, e a invasão russa contra a Ucrânia, que completou 2 anos agora em fevereiro deste ano. Conflitos armados em grande escala estão acontecendo simultaneamente em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. Não tem como contermos as preocupações e as lágrimas provenientes das emoções do que estamos acompanhando no Brasil e no mundo. Catástrofes que deixam em ruínas povoados inteiros por conflitos entre seres humanos e com o meio ambiente. Eu começo a nossa reflexão elevando esse sarrafo das consciências, a fim de que a gente não peque ainda mais, colocando a culpa, irmã Francisca, por essas calamidades na conta de Deus. Deus é o culpado. Deus não olha para nós, Deus nos abandonou. Precisamos, pastora Ruth, ter consciência que nós, humanos, somos os responsáveis pelas calamidades que nos ocorrem devido ao conflito entre os próprios seres humanos por poder e a agressão dos seres humanos ao meio ambiente por ganância. É triste ver o que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, vitimado pela fúria de uma natureza que clama, tal como observar as preocupações dos países em monetizar a guerra. Olha isso. No início do ano, Catherine Sofia, um grupo de reflexão do Reino Unido, publicou o relatório que soma anualmente quanto cada país gastou com a guerra e apontou que o mundo teve o maior gasto com conflitos ou na prevenção deles desde a Segunda Guerra Mundial. Um recorde, Pietro Nathan, de 2,2 bilhões de dólares. Convertido em real, isso dá 10,9 bilhões de reais. Em gastos mundiais, um aumento de 9% na comparação com o ano de 2022. E essa marca deve ser batida agora em 2024, tomando como base, Catherine Sofia, os recursos já reservados para os orçamentos de vários países neste ano. Enfrenta-se os desafios geopolíticos neste período já conhecido como o Ano das Três Guerras: o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Israel contra Hamas, com potencial de extensão para outras áreas, não é, do Oriente Médio, em regiões próximas como Líbano, Síria, Iraque, Iêmen, Irã e Paquistão, além das tensões internas dos Estados Unidos, nos Estados Unidos das Américas, exacerbadas pelas eleições que prometem ser divisivas. Então, eleições que deveriam unir as pessoas, o país, elas têm tido a oportunidade, o efeito de dividir as pessoas, de disseminar o ódio. Eu trouxe esse breve panorama dos conflitos mundiais em curso para se ter uma ideia do tamanho do desafio para alterarmos a marcha do egoísmo humano e reduzirmos os efeitos dos infortúnios provocados pelas mudanças climáticas.
serão necessários esforços dos governos e das pessoas. O que estamos enfrentando no Brasil e no mundo se assemelha à grande fome ocorrida nos tempos de José do Egito que nós acabamos de ler. Vemos na literatura que um fator importante é antever as calamidades, investindo em prevenção e planejamento para enfrentar os problemas. Se não houvesse um planejamento no Egito, certamente grande parte da população, ou toda ela, seriam dizimada pela fome. Então é importante na nossa vida, no Estado brasileiro e no mundo, haver um planejamento antecipado, né, o que faça com que a gente enfrente de uma forma melhor estas e outras calamidades. Do livro de Gênesis, a história de José do Egito cabe como uma luva para aprendermos a gerir e sobreviver às calamidades, sejam elas grandes e desastrosas, como essa que nós estamos acompanhando no estado do Rio Grande do Sul, seja nas nossas vidas, calamidades pessoais, não é? Individuais. Vivendo numa cultura patriarcal, José foi filho de um pai já velho, o que resultou em privilégios que os filhos mais velhos desconheciam. Assim, o filho mais novo, ou seja, José, tendo mais intimidade com o pai, passou a contar para o pai o que os seus 10 irmãos mais velhos faziam às escondidas. Vai vendo. Além de uma aula sobre prevenção e planejamento, aprendemos que quem governa não deve ter preferência. Isso gera discórdia e competição desnecessária, que numa calamidade é o caos. Já imaginou, em vez de unir esforços, não é, para salvar as vidas, reconstruir, começa a haver uma discórdia e uma competição entre uma autoridade e outra? Um outro ponto é que, na situação adversa, o que José aprendeu em sua casa serviu-lhe de serviço na casa real quando, para não o matar, seus irmãos venderam-no para o egípcio Potifar, oficial comandante da guarda de Faraó, que o colocou como gerente de seus negócios. Porém, a esposa de Potifar o acusou de assediá-la, em razão de José não corresponder às paixões que ela dizia sentir por ele, e Potifar o encerrou numa prisão. Aprendemos, mesmo com essa adversidade, que não se governa para satisfazer os próprios interesses, com obsessão de satisfazer os próprios desejos e levar as pessoas a ferirem as suas convicções, perderem a sua dignidade. Respeita-se as pessoas como elas são. Nós não podemos querer mudar as pessoas para ajudá-las. Nós precisamos respeitar as pessoas como elas são, com as suas crenças, não é? Com a sua ideologia, não é? Com todo aquele combo que as pessoas têm. Eu não posso, sendo um governante, não é? Sendo um pastor, dizer, não, olha, eu não vou abençoar esse daqui porque ele não comunga da minha fé. Não vou deixar esse morrer porque ele não é do meu partido. Não é assim que faz. Respeita-se as pessoas como elas são. Todas as pessoas são cidadãs, a governância deve atender a todas. Nesse ponto da vida, aquele menino ficou abatido com a prisão. Quem de nós não ficaria? Alguém de nós ficaríamos felizes? Não é? Se chegasse aqui a polícia e falasse, não, agora você vai ser preso? Não é? Nós vivemos em um mundo que tem gente que fica feliz porque o outro foi preso, não é? Eu não fico, seja quem for, não é? Que é preso, privado da liberdade, praticamente o maior bem que a gente tem depois da vida. Não é motivo de felicidade, é motivo de tristeza,
de nós orarmos pela pessoa, procurar recuperar aquela pessoa. Então é claro que esse menino ficou abatido com a prisão. Mas, Pietro Natan, José tinha um plus, algo mais. O espírito excelente enxergava para além da adversidade. Da prisão, cavou uma oportunidade de mandar o seu recado ao rei. Ao interpretar os sonhos dos seus colegas de cela, ele exercitou a sua espiritualidade. Era o sinal de que havia amadurecido. Deus continuava nele, sem rancor e pronto para voltar. Aonde Deus está, tem sabedoria, tem poder, tem graça, não tem ódio, não tem amor, não tem rancor, não tem vingança. Aprendemos que o amor sempre vencerá o ódio. Não se governa com o fígado, atacando as pessoas, ainda que elas sejam ideologicamente divergentes, diferentes de nós. Por derradeiro, após ser condenado, Adão Rosa, que acaba de chegar, meu irmão. Então, por derradeiro, após ser condenado e passar a sua juventude na cadeia, José é levado ao palácio. Interpreta mais um sonho e Faraó o coloca como governador do Egito. Aprendemos que ser acusada, condenada e presa não é uma sentença de morte ou de desqualificação para uma pessoa. A experiência de vida, boa parte dela na prisão, fez de José um governador sem orgulho, sem vingança, sensível às necessidades do povo. Ao reencontrar os seus irmãos, por exemplo, José os protegeu da fome e todas as ações que coordenava alcançava bons resultados. Então, nós precisamos varrer da nossa vida esse sentimento miserável que nós temos no nosso coração. Se alguém chegar, por exemplo, e dizer: olha, eu fui preso, a gente já tem um preconceito contra a pessoa, não é? Como é que a pessoa vai se recuperar se nós temos esse preconceito na nossa vida? Essa coisa do diabo, isso não tem lógica. Então, a pessoa, mesmo ela havendo sido presa, ela pode sim, não é? Dar frutos, ela pode governar, ela pode abençoar uma nação, como nós vemos aqui no caso de José. Por que ele podia, por que eu não posso, por que o outro não pode? Se Deus é o mesmo? Então, a prisão, ela pode se constituir numa escola exemplar, única para a vida de uma pessoa. Eu encontrei um colega esses dias que ele falou: olha, até preso eu fui, mas no final das contas ele disse: olha, eu mereci, porque eu estava assim muito apavorado, não é? E se eu não fosse preso, eu tinha feito confusões maiores. Então aquela prisão serviu o quê? Ele chorou porque ele achou que ele não merecia aquilo. Mas lá na prisão, Deus usou, irmão Francisco, uma pessoa e disse: sabe por que você está aqui? Um doido que estava na prisão, disse que numa outra cela, disse que falava de Deus o dia todo, 24 horas. Aí ele ficou meio bravo com a pessoa, falou: já que você está aí, você fica aí falando de Deus esse tempo todo, você deveria, na verdade, era falar com Deus, por que eu estou aqui? Aí disse que o cidadão falou: não, tudo bem, né? Foi lá, fez a oração dele e voltou e falou: olha, é o seguinte, né? Eu tenho uma palavra para você de Deus. Deus manda dizer para você que você está aqui porque você está muito apavorado. Você precisa parar um pouco, pensar na vida, pensar nas coisas, que a vida não é desse jeito, não. Aí ele disse que foi como um chacoalhão nele, né? E voltou, né? E deitou na cama de pedra, irmã Francisca, e ficou olhando, né, para cima, né? 10, 15 minutos depois ele foi lá, né? Não estava contente, conversou com o cidadão de novo. Aí não, sim, né, que ele queria saber quanto tempo ele ia ficar ali, né, e tal. O que vai acontecer comigo agora? Aí disse que o rapaz falou assim: não se preocupe, são
3 dias, pode contar. São 3 dias para você se acalmar. Aí, quando chegou no 3º dia, passou o almoço. Após o almoço, veio o alvará de soltura dele, não é? E ele conta, né? Assim, com aquela fé, com alegria, e ele diz: o que tem me salvo é essa presença de Deus. Então, essa é a experiência, a escola da vida. Diante dessa tragédia que ocorre sobre o nosso povo brasileiro no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas investidas de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas municipais, estadual e federal, a comunidade em geral, deixamos essa palavra de solidariedade e de paz, de profundo respeito à vida das pessoas que, ao lutar para sobreviverem, honram as memórias das pessoas que morreram lutando. Se para nós, que estamos longe, irmã Francisca, quantos quilômetros dá daqui em Porto Alegre? Vai dar em torno de 700, 800 quilômetros. Então, se para nós que estamos longe é impactante as imagens e relatos que nos chegam, impossível você não se emocionar, você não chorar. Imagino o quanto está sendo dolorido para quem perdeu tudo, sobretudo as pessoas da família e amigas. Tem um relato de uma família que todos perderam a vida. Quando não havia mais ali condição, não é, de sair, você não tem, à noite você vai para onde? Aquele barulheiro de água, enfim, água invadindo, para onde você vai? Aí todos abraçaram e foram encontrados o pai, a mãe e o filho, todos abraçados, não é, sobre a casa que desabou. Então, gente linda do extraordinário estado do Rio Grande do Sul, não fechem as suas mentes, os seus corações. Vejam por sobre essa catástrofe climática o que de bom pode acontecer, a oportunidade de mostrar os talentos, a sabedoria e a força para reconstruir. Toda pessoa cuja mente e coração estejam conectados com Deus diante das calamidades tem uma resposta de paz, de respeito à vida. A dor pode ser imensa, mas a solidariedade não tem fronteiras. Portanto, recebam a nossa solidariedade, o nosso carinho e as nossas orações para que juntas nós possamos em breve cantar o hino da vitória. Eu quero orar, já que a irmã Francisca orou, então eu quero orar, e nessa oração trago aqui a baila o meu irmão Adão Rosa, que está acompanhando de Loanda. Vamos orar por ele também, incluir a família Teodoro, que nós já falamos no início do culto, aqui a Beatriz, né? Todos os meus colegas, minhas colegas lá do Rio Grande do Sul, não é? Vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre a vida delas. A minha prima Rosa, que está em Umuarama, está nos acompanhando também. Vamos orar. Pastor Mário Ferreira, que interagiu aqui conosco. A minha amiga Zenaide, que está lá no estado de São Paulo, nos desejando ótima noite aqui. Vi que o Oriente passa por aqui também. Tá aqui, ó, o Walter, né, da irmã irmã Nadir, né? Irmã Nadir, que é falecida, né? Ele era esposo da irmã Nadir, vizinho nosso. Ele está interagindo conosco aqui também. Deus abençoe grandemente. Obrigado por acompanhar. A nós que estamos presentes aqui, aquelas pessoas que verão, assistirão, acompanharão o culto na sequência, Deus abençoe grandemente. Querido Deus, louvamos o teu nome. Te glorificamos por essa oportunidade que tu nos deste. Somos gratos a ti
Senhor, porque Tu sempre tem cuidado de nós. E temos, além dessas pessoas que elencamos aqui, nós temos essa situação do estado do Rio Grande do Sul, que passa por esse momento de dificuldade, a exemplo de tantos outros locais destruídos pela ganância, pela guerra, Senhor, que temos observado no mundo moderno, no mundo de hoje. Senhor, que nós possamos, ó Deus, com esse exemplo que temos no Rio Grande do Sul, repensarmos as nossas atitudes, a nossa vida, que deve, Senhor, ser calcada no amor, na sabedoria, na solidariedade, na compreensão umas com as outras. Que todo o egoísmo, competição, ódio seja retirado da nossa vida, porque como nós vimos, a vida é um sopro, é muito breve. Que Tu possa, Senhor, abençoar, ajudar as pessoas humildes da sociedade, que são as que mais sofrem, que estão nas encostas do morro, estão na beira dos rios, estão, Senhor, nos recantos. Que Tu possa abençoá-las, Senhor, proteger as autoridades, as pessoas que estão coordenando e trabalhando nos resgates. Tenha compaixão, Senhor, e envia os recursos para que tenha condição de ser atendida essas pessoas nas suas necessidades. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.